Olá, este é mais um Webcast for Linux. Meu nome é William Felipe Welter e neste webcast vamos falar um pouco sobre o Zen-Server, identificando problemas de performance na sua aplicação. O Zen-Server ele traz diversos recursos que te ajudam a identificar problemas de performance na tua aplicação. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Zen-Server, já que muita gente ainda desconhece o seu funcionamento. Então o Zen-Server ele é um servidor de aplicação PHP que é integrado ao teu web server, integrado ao Apache. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um servidor web, ele é um servidor de aplicação PHP. Então ele vai integrar ao teu servidor web, no caso hoje o Apache. O Zen-Server ele traz os binários do PHP, toda a pilha PHP certificada pela Zend, ou seja, você vai ter garantia que seus binários são confiáveis. Aí vai ter aí, se você estiver com uma versão licenciada, você vai ter o suporte da Zend em cima dos binários do PHP, inclusive. O Zen-Server ele é desenvolvido com foco em recursos que vão aumentar a produtividade do ciclo de desenvolvimento. Então ele vai te auxiliar desde o início do desenvolvimento, quando a etapa de entrega, quando você precisar fazer um debug, identificar problemas de performance, identificar problemas na aplicação. Então ele está envolvido em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. Ele também traz diversos recursos aí de melhoria de desempenho. Com ele você vai padronizar o deploy das suas aplicações. Ele é totalmente integrado ao ZenStudio. E por fim, ele é extremamente escalável. É muito simples de escalar uma aplicação PHP com Zen-Server. Basta colocar mais um servidor do lado e está pronto. Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre consumos de recursos e monitoramento. O Zen-Server ele traz para a gente diversos recursos aí relacionados a monitoramento da aplicação, monitoramento do consumo de recurso. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então essa é a cara inicial do Zen-Server. Na tela inicial você entra no dashboard. Esse dashboard ele te traz inicialmente uma visão global de todas as suas aplicações, as questões dos eventos que estão ocorrendo, a quantidade de requisições por segundo, o tempo médio de resposta. E esses gráficos a gente pode, por exemplo, dar um zoom neles, aproximar, definir um range. Ou seja, eu quero ver de 2 semanas para cá, eu quero ver a última semana. Mas eu quero ver dessa faixa aqui de tempo específica. Então eu consigo dar um zoom e ver o que aconteceu nesse período de tempo. Se eu for nessa aba System Health, eu vou ver aqui as estatísticas relacionadas aos eventos, pelo nível dos eventos. E aqui eu tenho esse gráfico aqui que é muito interessante, que é o Processing Breakdown. O que esse cara mostra? Ele mostra o que está impactando na execução da tua aplicação. Se é a execução do PHP em si, se é disco, se é I/O de disco que está impactando, se é rede, se é banco. Então com esse gráfico aqui você consegue ter uma visão bem interessante que nenhuma outra ferramenta traz. Ou seja, só clicando aqui você já tem uma boa visão. E isso aqui você consegue ver também por aplicação, a gente já vai ver. Nessa terceira aba nós temos o consumo de recursos da máquina, temos o consumo de CPU e consumo médio de memória. Também o número de sessões PHP ativas. Se a gente clicar em uma das nossas aplicações, ele vai trazer essas informações específicas da aplicação. Essa aplicação Nexterbed é a aplicação que a gente utiliza no curso de PHP 500, porém foram introduzidos diversos problemas nessa aplicação, várias más práticas, para mostrar aqui como que o Zen-Server consegue te mostrar onde está o problema. Então eu consigo ver aqui o tempo de resposta, que está batendo em torno de 4 segundos, quantas requisições por segundo. Consigo ver os eventos que estão ocorrendo aqui, na maior parte são eventos críticos. E aqui o Processing Breakdown.
que é o que está impactando na tua aplicação. Nesse caso dessa aplicação, se a gente for olhar aqui, o que mais está impactando? PHP, né? Mas se a gente resolver o código, vai melhorar? Vamos ver. Vai dar uma melhorada legal. Depois do PHP, então, o que eu tenho aqui que eu poderia melhorar? Alguma coisa relacionada a banco. Se eu melhorar o banco, vai melhorar mais ainda? Vamos ver. Olha lá. Então caiu para 10 milissegundos. Depois de banco que eu tenho aqui, meu problema é I/O de disco. Não necessariamente um problema, mas eu poderia melhorar meu I/O de disco e cair praticamente para zero a execução desse código, já que rede aqui não é nenhum gargalo. Só recapitulando. Com a execução do PHP eu levo praticamente 4 segundos. Se eu melhorar meu código, provavelmente eu vou cair aí para 150 milissegundos. Por conta do banco de dados. Tirando o banco de dados, eu caio lá para 10 milissegundos. Então essa visão é muito interessante. Temos também aqui o número de sessões desta aplicação. Ele traz nesse gráfico. E aí a gente tem também as estatísticas de uso da aplicação. Então ele mostra por SO, por browser, qual região que está tendo acesso. E por último, na versão 6.1, nós temos essas abas mobile, que elas vão te trazer as estatísticas relacionadas ao acesso mobile na tua aplicação. Então aqui você tem um mobile versus desktop, e aqui você tem as estatísticas exclusivas de acesso mobile. Nesse caso está em branco porque não tem nenhum acesso mobile nessa aplicação. Regras de monitoramento. O Zen Server permite que você defina regras de monitoramento para sua aplicação. Nessas regras você pode definir limites aceitáveis na sua aplicação. Por exemplo, você pode definir o limite aceitável de execução dos seus scripts. Você pode definir limites aceitáveis para uso de memória, limites aceitáveis para execução de determinadas funções. E a partir dessas regras você pode disparar eventos. Vamos olhar como é que funciona. Então, se a gente olhar no dashboard, aqui no canto, aqui na parte inferior, ele vai sempre te mostrar os últimos eventos mais críticos. Esses eventos são sempre relacionados às regras. Ok? Então, onde que essas regras estão definidas? A gente vem aqui em Applications e vem em Monitoring Rules. Então aqui nós temos as regras de monitoramento. Por padrão ele vai te trazer 15 regras globais, tá, com os eventos mais comuns aí a todos os ambientes. Você pode alterar essas regras? Pode, você pode alterar essas regras globais que já vem no Zen Server. Você pode criar novas regras globais e criar regras específicas por aplicação. Por exemplo, na DexterBed a gente tem 3 regras definidas. Uma para alto consumo de memória, uma para consultas lentas e uma para requisição lenta. Essas regras podem ser criadas diretamente aqui no Zen Server. E você pode definir essas regras no teu pacote. Ou seja, toda vez que você fizer o deploy dessa aplicação, em qualquer Zen Server vão estar definidas essas regras. Isso é bem interessante. Vamos ver então uma das regras aqui. Vamos ver a requisição lenta. Então, na minha aplicação DexterBed, eu defini que uma execução aceitável é até em torno de 2000 milissegundos. Quando passar desse nível, eu quero ser avisado, eu quero saber o que aconteceu. Então, se atingir aí mais de 5000 milissegundos, eu quero que gere um aviso. Aí eu poderia disparar um e-mail, chamar uma URL. E eu também posso definir aqui meu threshold crítico, ou seja, se a minha execução durar mais de 10 mil milissegundos, ou seja, mais de 10 segundos, eu também quero ser avisado. Então ele vai gerar um evento crítico. Nesses dois casos aqui, eu habilitei o trace code, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então vamos voltar lá para a nossa tela inicial. Se a gente olhar aqui novamente,
a gente consegue ver que exatamente esse nome aqui são os nomes das regras. Então vamos procurar um evento que ocorreu aqui no Dexterbed. Olha lá. Então eu tenho aqui alto consumo de memória. Quando que ocorreu? Às 4h48. E aí eu tenho também um recurso interessante no ZenServer, que é o seguinte: se o mesmo evento ocorrer diversas vezes num período curto de tempo, ele vai agrupar essas execuções, para não te fazer uma avalanche de eventos no teu dashboard. Então aqui, esse evento ocorreu 1000 vezes, 1K. Quanto foi que ele usou de memória? Aproximadamente aqui 48 megas de memória. Então a gente sabe que o nosso index.php está gastando aí quase 50 megas de memória, que é uma coisa quase absurda. Se a gente clicar aqui em mais detalhes, ele vai trazer os detalhes do evento. Nesse caso, como não é um erro, né, não vai ter o código aqui disponível. Nesse caso a gente tem disponível o code trace, que a gente já vai ver. Aí eu tenho as outras regras que também dispararam eventos. Por exemplo, requisição lenta. Tenho aqui o meu funcionários.php, está demorando quase 11 segundos para ser executado. Então esse cara aqui ocorreu 515 vezes. Então eu sei que esse script aqui tem algum problema, provavelmente. Aí eu tenho também a minha regra consultas lentas, que aqui eu estou vendo que tem um pgQuery, ou seja, estou fazendo uma query no banco que está levando em torno de 827 milissegundos, quase um segundo para retornar. E esse evento ocorreu 6 vezes. Qual era o URL que estava sendo chamada no momento? A clientes.php. Então pode ser que tenha alguma coisa nesse cara também. Então, a partir dessas regras de monitoramento, você consegue ter uma visão do que está acontecendo na tua aplicação. Isso te ajuda muito a identificar os teus problemas de performance. Code Tracing. Na minha opinião, o Code Tracing é um dos recursos mais interessantes do ZenServer, porque ele te permite visualizar tudo o que aconteceu durante a execução de um código PHP. Ele permite ver o tempo de execução de cada função, ele te permite ver quanto de memória que cada função consumiu, ele permite saber quais foram os parâmetros que foram passados para cada função. Então ele é muito útil, tanto para debugging quanto para detectar problemas de performance. Vamos ver na prática. Aqui no dashboard, na parte dos eventos, a gente vai ver que tem alguns eventos em que tem esse show aqui. Esse show é quando o Code Tracing foi disparado. Então nesses casos aqui, o Code Tracing foi disparado por conta da definição da regra. Porém, eu também posso disparar um Code Tracing manualmente. Vamos ver primeiro aqui esse Code Tracing aqui do alto consumo de memória. Como que funciona? Clico em Show, ele vai me trazer essa tela. Nessa tela eu tenho o fluxo de execução, né? Eu tenho o index.php que fez o include no config. Esse config tem estas funções. Eu também tenho aqui o tempo de execução de cada função e qual é a linha do arquivo. Então, nesse caso aqui não foi um evento de tempo, mas quando eu tenho problemas de demora de execução, eu posso clicar nessa caixinha aqui, ele já te dá uma dica de onde está o problema. No nosso caso, desse evento específico, foi um problema de consumo de memória. Então eu posso clicar aqui e ver o consumo de memória de cada função. E eu posso também ver por função, estatísticas por função. Essa visualização é o fluxo do código. Eu posso ver por função. Então eu vou mostrar aqui o uso de memória. Então vamos ver quem é que está consumindo memória nesse caso. Então fica bem claro que é um file getContents. Vamos ver o que esse file getContents está fazendo. Quais foram os argumentos. Ele está chamando um arquivo sobre.txt. Então, olha lá. Esse arquivo é o arquivo que está
causando aí o consumo de memória excessivo. Nesse caso aqui, o que acontece? O meu index, ele tem uma mensagem inicial que ele vem desse arquivo. Só que lá no meu index eu só preciso mostrar uma frase e ele está trazendo o arquivo todo. Então nesse caso aqui uma solução possível seria usar um fopen e ler somente o pedaço que eu preciso do arquivo. Isso já resolveria meu problema de performance. Vamos voltar para o dashboard. Vamos ver outra situação onde a gente tem aqui Code Tracing. Code Tracing, pessoal, a gente pode ver aqui tanto pelo Eventos ou aqui por essa aba Code Tracing. Se a gente for ver por aqui, ele vai trazer todos os Code Traces que ocorreram. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, vamos ver funcionários. Está carregando. Ok. Então vamos ver o que aconteceu nesse caso aqui. Ele está mostrando lá alto consumo de memória. Vamos ver por quê. Ó, tem uma função listar aqui. O que a função listar chama? Ela chama um pgquery. Olha o que está acontecendo aqui. Está fazendo um select asterisco from funcionários, ou seja, está trazendo tudo o que tem nessa tabela. Provavelmente é por isso que está consumindo muito memória. Se eu retorno tudo que tem no banco para um array, por exemplo, eu vou ter um alto consumo de memória. Então a solução aqui seria trazer somente o que é necessário. Aqui na verdade tenho dois problemas. Eu tenho um problema com o banco, né, e problema de consumo de memória. Então eu teria que reescrever essa query para resolver meu problema. Vamos ver outro Code Tracing. Vamos ver esse clientes. Esse aqui foi uma requisição lenta. Vamos ver o que está pegando aqui. Ó, novamente eu tenho um select sem where. Olha lá, estou fazendo um pgquery lá. Então essa consulta deve estar demorando muito. Então vamos ver aqui por função. Olha lá, olha o tempo que levou o pgquery. Mas se a gente reparar no seguinte, olha lá quantas vezes foram executado o pgquery. O pgquery foi executada 1.600 vezes, quase 1.700. Então aí é outro problema, né? A gente tem uma query que está se repetindo aí no nosso código diversas vezes. Então é outro problema que eu poderia corrigir, né? Remontando minha query, fazendo uma query correta e chamando uma vez só, ao invés de chamar N vezes. Outro problema que eu vejo aqui também, eu estou chamando minha função conectar, que é a minha função que conecta no banco, quase 1.700 vezes. Também é outro problema. Não tem por que você ficar conectando. Eu desperdicei aqui em torno de 70 milissegundos chamando essa função 1.700 vezes. Então, pessoal, o Code Tracing é muito interessante. A gente traz todas essas informações e você consegue ver o que foi executado em cada uma dessas vezes. Se eu chegar aqui e clicar no pgquery, consigo ver o que foi no primeiro, no segundo, enfim, cada uma das execuções, quais foram os argumentos e qual foi o retorno. Se a gente olhar aqui os argumentos, ele está truncado, tá? Porque tem um limite, você define nas configurações quanto você quer armazenar, ok? Por questões de performance, para isso não impactar o teu ambiente, né? O Code Tracing não deve impactar no seu ambiente. Então esse foi o Code Tracing. E agora vamos às perguntas. Conheço bem PHP, conheço meus códigos e na maioria das vezes sei
onde podem estar os problemas de performance. Quanto tempo eu economizaria com o Zen Server para detectar um problema de performance no meu caso? Ok, mesmo você conhecendo o seu código, muitas das vezes o problema de performance não aparece em fase de desenvolvimento. Normalmente aparece depois que você coloca em produção, depois de algum tempo. Conhecer o código é bom, vai te ajudar em muito. Mas às vezes isso não é o suficiente. Você precisa saber o que está acontecendo dentro do teu servidor de produção. Então o Zen Server te ajuda muito nisso. Próxima pergunta. O Zen Server ajuda o profissional PHP a achar mais rápido onde está o problema de performance. Mas e a correção? Quem tem que corrigir ainda não é o programador? Sim, é o programador. Porém, normalmente, o tempo gasto para corrigir o código é muito menor do que o tempo gasto para encontrar o problema. O tempo gasto para encontrar o problema normalmente é muito maior, principalmente quando se trata de um problema que ocorre em produção, um problema às vezes intermitente, que você não sabe o que está causando esse problema. Porque às vezes em desenvolvimento ele funciona normal, quando você coloca em produção é outra coisa. Então com o Zen Server você consegue ter essa visão do que está acontecendo em produção. Ok? Além de problemas de performance, que outros problemas ele ajuda a direcionar a solução? O Zen Server, com a ajuda aí do Code Tracing, com as regras de monitoramento, ele te ajuda a detectar problemas de performance, mas também com essas mesmas ferramentas você consegue aí identificar diversos problemas na aplicação, já que ele te traz uma visão, por exemplo, no Code Tracing, do que está acontecendo em produção. Qual foi o fluxo de código? Por onde passou o teu código? Então você consegue ter essa visão, que vai te ajudar muito em debuggings da tua aplicação. Para utilizar o Zen Server, minha aplicação precisa utilizar o Zen Framework? Essa é uma dúvida muito recorrente, tá? A resposta é simples, não precisa. Qualquer aplicação PHP pode rodar no Zen Server. Não precisa utilizar nenhum framework específico. Ok? Em termos de monitoramento, o que o Zen Server consegue ver que outras ferramentas de monitoramento não conseguem? Uma das coisas mais interessantes aí que ele consegue ver que outras não conseguem é ver lá aquele gráfico de o que está impactando na sua aplicação. Regras de monitoramento de consumo de memória, isso nenhuma outra ferramenta consegue. Existem diversos recursos, por exemplo, o Code Tracing não é exatamente o monitoramento, mas ele traz toda a execução. Ele consegue monitorar quanto cada função gastou de memória, por exemplo, de tempo. Isso outras ferramentas não conseguem. E por último temos uma pergunta relacionada aí a deploy em múltiplas máquinas, né? Qual as melhores formas de deploy em múltiplas máquinas, NFS, rsync? Essa pergunta está um pouco fora desse primeiro webcast, mas a resposta é bem simples. Quando você utiliza o Zen Server em cluster, você não precisa se preocupar com isso. Você faz o deploy em um dos Zen Server e todos estarão com a mesma versão. Isso é transparente para o usuário, para o desenvolvedor ou para o administrador. Você não precisa se preocupar em fazer NFS, rsync, então sua aplicação vai estar sempre idêntica em todos os nós do seu cluster. Não só a aplicação, como todas as configurações do Zen Server também. Ok? Espero que tenham gostado. Em breve teremos mais alguns webcasts sobre outros recursos do Zen Server. Obrigado.